Olá pessoal, eu sou a Janaína Porto Alegre, nutricionista da Probiótica. Hoje no Segredos do Nutri nós vamos falar de um assunto bem diferente, sobre a tentativa de quebra de recorde de Ultra Endurance. Se inscreve aqui no nosso canal e acompanha tudo que a gente está trazendo de novidade para você. Nesse mês de julho, a brasileira Débora Simas busca quebrar o recorde mundial em corrida em esteira. O desafio é percorrer a maior distância possível ao longo de 7 dias. O recorde anterior é de uma britânica que percorreu 833 quilômetros. Para a marca ser validada como recorde mundial, algumas regras precisam ser seguidas, e uma delas é permanecer na esteira durante 22 horas no dia. Essas 2 horas que faltam para fechar as 24 horas do dia, a atleta tem para descansar, para ir ao banheiro e para se alimentar. Como nutricionista, eu acompanho a Débora já há 8 anos e a cada ano ela se desafia em novas distâncias. Esse desafio todo não é só dela não, é para mim também. Embora a Débora seja uma atleta extremamente adaptada ao volume de treino e eu também conhecendo bem o metabolismo dela, sempre pode ocorrer algumas intercorrências e isso a gente vai ajustando ao longo do treinamento. A Débora iniciou o treinamento para esse desafio em dezembro, então a gente teve treinos específicos aí durante 7 meses. Ao longo desses meses, a gente veio também testando a parte da alimentação. Então, a Débora precisava ver o que ela aceitava, tanto na questão digestória, na questão gastrointestinal, quanto a questão de palatabilidade, porque isso é muito importante. Se a gente analisar que a Débora vai ficar 22 horas caminhando na esteira e que ela precisa se alimentar no decorrer disso, então a gente precisa ter bastante cuidado nos alimentos que vai ser ofertado, além de suplementos. A Débora conta com uma grande equipe nesse desafio e 6 deles fazem parte da alimentação. Então são 6 coordenadores que se revezam a cada 4 horas para ofertar para a Débora o planejamento nutricional. Então, como foi montado esse planejamento nutricional? Nós temos 3 grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, porém no decorrer do segundo dia a gente percebeu que precisaria colocar mais um jantar 2 que a gente chamou, no meio da madrugada, porque a Débora sentiu fome. Então isso foi um ajuste que a gente fez no decorrer. Essas grandes refeições são ricas em carboidrato, proteína e um pouco de gordura. A proteína que a gente está utilizando basicamente são ovos e whey protein. E os carboidratos a gente está utilizando arroz, algumas batatas e um pouco de macarrão também. A gente utilizou o macarrão sem glúten em função de inflamação intestinal. Como a atleta sente um pouco de dificuldade na deglutição, porque ela está em movimento fazendo essas refeições, a gente resolveu liquidificar esses alimentos, deixando ele bem pastoso. Isso melhora bastante o processo de digestão e o processo de deglutição dessa refeição. Além dessas 4 refeições principais, a Débora tem mais um lanche no meio da tarde que a gente chamou de uma refeição intermediária. Essa refeição ela é rica também em proteína e em carboidrato, porém a proteína aqui é só de whey pela facilidade da digestão. Para complementar o aporte energético da Débora, ela tem à disposição dela, a gente chamou de pequenos lanches, que são carboidratos, preferencialmente, carboidratos de absorção rápida, que ela vai ingerindo no decorrer de 45, 1 hora, 1 hora e 10, conforme a necessidade palatável dela mesma. Nesses pequenos lanches a gente tem principalmente carboidratos de rápida absorção. Então a gente tem ali as frutas, tem banana desidratada, tem gel, tem bala de carboidrato e algumas outras coisas que a Débora se adapta. Tem um pouco de fonte de gordura também, para quebrar um pouco o doce do carboidrato. Então a gente tem castanhas, nozes, isso um pouco salgado, que também melhora bastante a palatabilidade. E na parte da hidratação, a Débora costuma intercalar 2 garrafinhas de água com 1 garrafinha de bebida isotônica. Essa bebida isotônica a gente coloca também o BCAA, além do carboidrato que tem ali dentro e os eletrólitos. Para manter o foco da atleta e ajudar a combater os efeitos da privação do sono, a gente tem 2 possibilidades, o uso da cafeína e o uso da taurina. Infelizmente, a atleta não se adapta à utilização da cafeína. O café é ok, a Débora vem utilizando aí no decorrer do dia o café, porém a gente tem um pouco de cuidado em função intestinal. Então a gente optou pela taurina. Então, a Débora está utilizando aí em determinados momentos do treino uma suplementação de taurina. Isso ajuda bastante a manter o foco. E o segredo do Nutri é que o planejamento nutricional e suplementar pode ser o melhor, porém se a atleta não se adapta, a gente tem que fazer intervenções e adaptar a esse atleta. A gente vê quando todo o planejamento nutricional e suplementar está dando certo, é quando a gente vê que todas as funções metabólicas da Débora estão respondendo perfeitamente. Infelizmente dessa vez o recorde não veio pra gente, mas eu aposto que a Débora vai buscar. Conheço ela. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, escreve aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal e até mais!